E agora nós vamos conversar um pouquinho. Eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é uma empresária que trabalha no ramo imobiliário, que é a Michele Bento. Bem-vinda, Michele. Obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente, minha segunda vez, dessa vez falando do que eu gosto, do que eu faço, do meu dia a dia, que é o mercado imobiliário. Legal, Michele. E para começar esse nosso bate-papo, Michele, eu queria fazer uma pergunta para você relacionada a esse mercado imobiliário, né? Em relação, porque a gente sabe que o mercado imobiliário é um grande termômetro da economia brasileira, né? E como que está esse termômetro hoje para quem está nos assistindo? Então, eu trabalho no mercado há quase 10 anos, eu acompanhei aquela primeira grande crise, que foi 2008, e de lá para cá a gente passou por vários momentos bons, depois, cada vez que muda a política nacional, isso diretamente gera um impacto. A gente veio de um governo onde, independente de partido, era um governo que incentivava muito a questão do mercado imobiliário. E quando a gente fala do mercado imobiliário, às vezes a gente já pensa no imóvel pronto, mas, na verdade, a construção civil que é uma grande geradora de empregos e, automaticamente, isso mexe com a economia de vários setores. No momento, há no Brasil inteiro uma retomada desse mercado. As construtoras estão novamente comprando terreno, estão com projeto em lançamento, estão em aprovação, diferente de 3 anos atrás que estava tudo parado. Um dos meus motivos de abrir um negócio e focar no imóvel de terceiro, que é o que eu trabalho, eu trabalho imóvel pronto, foi porque as construtoras tinham parado de fazer lançamento. Ou seja, isso é um grande termômetro dizendo, olha, se não tem lançamento, não tem obra, logo não se tem mão de obra, logo o emprego deu uma travada nesse segmento que é tão importante para a economia do país. Mas do ano 2019 para 2020, que é o que a gente está sentindo, há sim um novo movimento de construtoras com lançamentos. Hoje, uma construtora grande da região está fazendo um lançamento aqui no Cobrasol. Outras construtoras lançaram no final do ano passado e com venda, não só lançaram, né, com liquidez nesses produtos que estão sendo lançados. Que legal, Michele. É legal conhecer um pouco da tua história também, saber que você também se reinventa dentro, que o brasileiro tem muito disso, né? Sim, sim. Frente a uma crise, a gente pensa em algo para se reinventar e continuar fazendo o nosso negócio, né? Sim, se E, eu, adapta. e hoje, Michele, quais seriam os teus desafios em relação a esse mercado? Então, como eu disse, eu trabalho com o mercado de terceiros, mercado de usados, alguns conhecem assim. E a minha imobiliária fica em Campinas, em São José, ali próximo do Giasse, é uma loja, né, a Controle Imóveis. E o que acontece? A gente tem hoje em pauta, em média, 1.500 imóveis. Mas muito desses imóveis que a gente agencia, que a gente traz para a pauta, ele acaba ficando um pouco fora do preço de mercado, porque não somos nós que decidimos o preço do imóvel. O cliente nos chama, o vendedor, normalmente pede uma avaliação, a gente passa a avaliação de mercado, que a gente acredita que se venda, mas o proprietário ele tem o poder final de dizer, não, Michele, eu não gostaria de vender por esse preço, eu quero um pouco mais. E hoje a gente tem, infelizmente, bastante imóvel na pauta, mas esses imóveis nem sempre estão no preço de mercado. Então, meu grande desafio hoje é mostrar para esse proprietário, para esse vendedor, que, infelizmente, por conta da crise dos últimos 3 anos, os imóveis, no geral, tiveram realmente uma redução de preço, deu uma estagnada, e com isso a gente tem que revisar, rever esses valores, o metro quadrado, enfim, a próprio imóvel depois de usado, nem sempre ele vai valorizar, às vezes ele vai depreciar, porque imóvel vem decoração, vem vários fatores que fazem o imóvel chegar naquele valor X ou Y no valor de venda. Então, o grande desafio hoje da imobiliária, do nosso mercado, é você ter imóveis, principalmente na região de São José, que é o meu nicho de atuação forte, imóveis que estejam dentro do preço de mercado, e aquele imóvel que ajuda na decoração, com pintura boa, que o cliente comprador que chegue lá se apaixone, não, realmente é um imóvel bacana e está no preço de mercado. É o meu principal desafio, porque cliente comprador no mercado eu tenho. A gente estava conversando ali fora, hoje eu tenho uma demanda de cliente que busca muito a região do Cobrasol e Campinas e me falta imóvel naquele preço, no preço que o cliente que tem informação sabe que está valendo aqueles imóveis. Então, até temos o imóvel na pauta, mas ou está fora do preço ou não enquadra dentro daquilo que o cliente está buscando, com posição solar, móveis planejados dentro do imóvel, enfim. Então, o grande desafio é esse. E uma outra vertente, que é uma mão de obra também.
Nem sempre a equipe de vendas está preparada para receber aquele cliente exigente, porque o cliente hoje está muito exigente no mercado. E não só no mercado imobiliário. O cliente hoje, com a internet, ele tem acesso a informações que antes não tinha. Então, o cliente está muito exigente. Então, é uma outra vertente que a gente investe muito dentro da imobiliária, é investir na qualificação dos profissionais que trabalham conosco, porque é um outro grande desafio desse mercado, é ter mão de obra qualificada para atender esse cliente exigente e ter o produto que atende a necessidade desse cliente exigente também. Sabe, Michele, que eu vejo que, infelizmente, muitas vezes o profissional, o corretor, ele não é tão valorizado no nosso país, né? E essa é a importância desse trabalho que você, falando, eu te escutava agora, que muitas vezes você acha que é um trabalho simples, né? Simplesmente, não, eu identifico um imóvel para você, te levo lá, visita e tal. Mas não é só isso. Você tem os dois lados para uma negociação, né? Você tem que atender os interesses de quem está vendendo, os interesses de quem está comprando. Então, como é importante ter um profissional da área cuidando disso, né? E muito legal a tua colocação, porque às vezes o próprio cliente, na verdade nós temos dois clientes, o cliente vendedor, porque eu trabalho nesse nicho de imóvel de usar, e o cliente comprador. E o cliente, às vezes, quando chega para assinar um contrato, que ele chega só no final, mas você, né, esse percentual todo que um corretor ganha, na verdade ele não sabe toda a caminhada de um corretor. Primeiro que o corretor ele não tem um salário fixo, ele é um parceiro da imobiliária, ele é um autônomo, como nós chamamos. Ele precisa investir, porque o cliente está muito exigente, ele precisa investir em conhecimento, ele precisa investir na qualificação profissional, ele precisa investir na própria imagem, ele precisa investir na logística daquele atendimento. E nem sempre, às vezes, ele é chamado para fazer um atendimento no outro lado da cidade e nem sempre aquela venda vai acontecer. Então, e há um desgaste emocional muito grande. A gente brinca o tempo inteiro que o corretor ele oscila entre tô rico e tô pobre. Porque às vezes vem a negociação, ele vai fechar aquela negociação, vai mudar a vida dele, e às vezes ele criou todas as expectativas e aquele negócio não vai dar certo porque depende de vários fatores para chegar no final. Mas eu sou super fã, eu não atuo como corretor porque eu sou a gestora do negócio, mas eu sou a pessoa que sou mais fã do corretor porque eu sei o quanto ele se dedica e o quanto o trabalho dele, infelizmente, não é valorizado, às vezes por culpa do próprio profissional, do próprio colega que não se valoriza e que acaba fazendo coisas que não, enfim, que não é tão legal. Mas é uma profissão muito legal e tem uma rentabilidade muito grande quando a pessoa se dedica e ela investe na profissão. Tem grandes profissionais, assim, colegas que vivem muito bem dessa profissão. Que legal, é muito bom te escutar como empresária desse ramo, Michele. E eu queria te fazer outra pergunta agora. Quais são as dificuldades hoje que tu mais encontra nesse negócio? Então, acho até vai ficar um pouco repetitiva, mas é o que está acontecendo. Hoje eu tenho cliente, a gente investe em portais, a gente consegue captar o lead, como nós chamamos, mas me falta produto para esse cliente, falta imóvel na exigência desse cliente. Então, o apartamento, às vezes o cliente quer uma posição solar, ele quer que o apartamento esteja bem cuidado, com uma decoração, não precisa estar super decorado, não é apartamento decorado, mas ele tem uma garagem boa. E esse produto exatamente que o cliente me pede, nem sempre eu tenho na pauta. Quando entra na pauta um produto que ele tem um bom preço, ele está bem cuidado, ele vende rápido. Hoje o tempo médio para se vender um imóvel é 6 meses. Se passar de 6 meses é que tem alguma coisa errada. Ou o preço está fora, ou a adequação, ou às vezes é uma pintura que precisa mudar. Às vezes a pessoa pinta o apartamento de vermelho. É difícil achar um cliente que vai gostar de vermelho, né? Então, tu tem que deixar a pintura o mais neutra possível para agradar todos os gostos. Então, são coisas que, se às vezes o cliente ouvir o profissional, porque nem sempre o cliente também quer ouvir, ajuda muito o nosso trabalho. Ouvir um profissional, contratar um bom profissional para estar ajudando e fazer realmente um casamento desse negócio. Ele precisa a gente precisa vender, ele precisa de um bom profissional, um ouvir o outro e chegar junto num preço real de mercado. Esse profissional também precisa mostrar para esse cliente, olha, e provar, o senhor está vendo? O senhor está pedindo, sei lá, 500 mil no seu apartamento, mas no mesmo prédio tem 2 imóveis vendendo por 350 e que não está vendendo. Então, o profissional também precisa ter essa vontade e esse profissionalismo de mostrar para o cliente, não só falar, demonstrar o porquê daquele imóvel estar acima do preço. E sabe, Michele, uma coisa que eu vejo, e as notícias estão cada vez nos mostrando mais, que o crédito, hoje em dia, imobiliário, ele tem crescido muito, né? E muitas vezes a gente imagina que eu não teria condições de comprar aquele meu apartamento dos sonhos, mas daqui a pouco com um crédito imobiliário que hoje está tão em pauta e vários bancos trabalhando favorecendo esse mercado, talvez isso seja, né, algo que possível, né, de conquistar.
Uma das coisas que eu mais ouço é as pessoas me perguntam, Michele, qual é a expectativa dos próprios clientes, a expectativa da venda do meu imóvel, porque está parado, meu imóvel, não estou vendendo. As expectativas do mercado no Brasil inteiro são as melhores possíveis para 2020 e nos próximos 5 anos, porque como é que a gente mede isso? A taxa de juros está muito baixa. Existe uma linha de crédito hoje chamada IPCA, que é da Caixa Econômica Federal, em que a taxa de juros está menor que o Minha Casa Minha Vida. Com isso, a pessoa consegue uma parcela dela que ficaria R$ 2.000, sei lá, o ano passado, hoje esse mesmo financiamento, ela consegue pegar uma parcela de R$ 1.400, R$ 1.500, até menos que isso, então reduziu muito o dinheiro, o crédito ficou mais barato para a pessoa adquirir o imóvel. E o que a gente conversou lá fora sobre isso? Muitas vezes as pessoas não têm noção do quanto não vou usar o termo fácil, porque parece que, né? Mas o quanto é acessível comprar um imóvel. É mais fácil, por exemplo, você comprar um imóvel hoje financiado pelo banco do que você comprar um carro. Eu consigo, às vezes, vender um imóvel sem o cliente me dar nada de entrada, como acontece. Ou então o cliente utiliza só o FGTS. O FGTS está parado lá na conta, que você nem está usando, rende o valor de poupança, e tu pode utilizar isso para comprar um imóvel. Se é o teu primeiro imóvel, se a tua renda enquadra no programa Minha Casa Minha Vida, tu pega uma taxa muito baixa e com subsídio do governo, às vezes é até quase R$ 30 mil, dependendo da tua situação. Então, assim, se você hoje mora de aluguel, quer sair, quer realizar esse sonho de comprar o teu primeiro imóvel, procura um bom profissional que possa te orientar, te passar tudo que você vai ter de custo, porque é possível, sim, você comprar um imóvel hoje, se você tem uma renda formal e se você está com o seu nome sem nenhuma restrição no SPC Serasa, é super possível. Depois, né, fica o meu contato aqui. A Controle Imóveis hoje tem um site bacana, você pode entrar lá, escolher, chamar um profissional que vai te atender da melhor forma possível, porque, sim, hoje é mais fácil você comprar um imóvel financiado, sair do aluguel, do que comprar um carro, por exemplo, financiado. Sabe que eu não sabia que a gente consegue hoje comprar um imóvel sem entrada. Então, possível. hoje em dia, porque, claro, a grande garantia do banco é o próprio imóvel, né? Sim, então, sim. É muito interessante essa informação que você passa, porque às vezes quem está nos assistindo pode pensar, não, mas eu não tenho lá 30, 40, 50, 100 mil reais para dar de entrada, mas eu tenho crédito. Tem crédito, exatamente. E o crédito, ele voltou a ficar um pouco mais acessível. Tinha sido reduzido, os bancos tinham segurado bastante o crédito no ano passado, mas ele voltou com força total, o crédito. Assim, para quem, infelizmente, ainda é para quem tem renda formal. As pessoas que são autônomas, por exemplo, que não comprovam renda, não declaram imposto de renda, dificulta um pouco mais. É possível, aí você precisa mais do que nunca ter um bom profissional para estar te orientando, mas ela dificulta. Mas para quem tem renda formal, trabalha com carteira assinada, funcionário público, aposentado, o acesso ao crédito hoje é muito tranquilo, é bem tranquilo. O maior desafio é tu escolher um imóvel que você gosta, mas para isso tem um corretor de imóveis que vai estar te mostrando as opções, e lá na imobiliária eu tenho 1.500 imóveis para isso. Um deles vai encaixar no teu perfil, no teu gosto. Mas realmente está bem assessorado, é a diferença. Mais uma função muito competente do corretor de imóveis. Eu não te falei, né, mas o meu pai já é falecido, ele era corretor. Que legal. E eu enxergava os desafios que ele vivia, né, na época, sim. E acho muito bacana e vi o envolvimento todo. Então, acompanhei de perto esse profissional trabalhando, muito bonito. E, Michele, uma curiosidade que eu tenho, o que o cliente mais busca hoje nesse mercado imobiliário? Primeira coisa, o cliente ele quer ser atendido com toda a verdade possível. As pessoas, no geral, né, a gente fala do meu mercado, mas as pessoas querem a verdade. Então, um corretor hoje, aquele corretor clichê de antigamente, que tentava enrolar o cliente, não respondia, o cliente já corta ali, é uma das coisas que eu mais vejo. Se não for de verdade, se o cliente não sentir que tu está sendo transparente, já acaba ali. Depois, o cliente quer realmente preço. O cliente hoje, com o Google, o nosso maior concorrente hoje não são as imobiliárias, são o Google. O Google é o nosso principal concorrente, que o cliente chega lá sabendo quase tudo. Ele, às vezes, claro, tem informação equivocada, enfim, mas o meu maior concorrente é o Google, então ele quer um bom preço, ele quer ser atendido com rapidez. O cliente entrou meia-noite, ele quer que meia-noite sim que tu dê o retorno. Às vezes, se tu der no outro dia de manhã, ele já olhou com outro corretor. Então, é agilidade, verdade no atendimento, bom preço, um bom produto, porque senão ele não volta mais, e o cliente hoje ele não compra só um imóvel, na maioria das vezes, ou ele vai comprar um outro para investimento, ou ele vai indicar alguém para estar comprando contigo. Então, é isso, assim, não existe um grande mistério nesse cliente. O cliente, ele, ao mesmo tempo que ele é exigente, ele é um cliente que ele quer um atendimento prático, ele quer rapidez, agilidade e verdade nesse atendimento.
Que legal, Michele. Parabéns pelo teu negócio, parabéns pelo trabalho que você faz. E eu fico muito feliz quando a gente conversava e você me falava também que o atendimento que vocês propõem é de humano para humano. Sim. Né? Então eu gostaria que você deixasse o seu recado para quem está nos assistindo, quem queira conhecer mais, onde encontra, né, a Michele e a tua imobiliária. Né? Uhum. Então, a minha imobiliária fica, eu falei no início, em Campinas, em São José. É uma loja que fica ao lado da 1001, ali perto do Giaço, porque tem a 1001